Olá pessoal, tudo bem? Sou Rafael, professor de Química. Hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Bom, a matéria ela pode ser encontrada em três estados físicos, também chamados de estados de agregação. Esses estados são sólido, onde todas as moléculas estão muito próximas umas das outras, líquido, onde as moléculas estão um pouco mais afastadas umas das outras, e gasoso, onde essas moléculas estão completamente afastadas umas das outras. Tudo bem? Nós vamos estudar detalhadamente cada um desses três estados físicos em que a matéria pode ser encontrada. Tá bom, pessoal? Começando pelo estado sólido. Quais são as características do estado sólido? Bom, no estado sólido, todas as partículas elas estão muito próximas. As moléculas elas estão muito próximas. Isto ocorre porque tem uma alta força de atração entre essas moléculas. Então, ó, pessoal, cada uma dessas bolinhas aqui é representada por uma molécula, tá bom? E essas moléculas elas são atraídas por uma força. Essa força é chamada de força intermolecular. Vocês não precisam estudar sobre essas forças, tá bom, pessoal? Basta entender que essas forças existem e que no estado sólido essa força ela é muito intensa, tá? Por ter uma alta força de atração entre as moléculas elas estão tão grudadinhas que elas não têm mobilidade para se mexer. Imagina o seguinte, você tem 5 amigos seus, estão todos muito abraçados, todos se abraçam com muita força. E um desses amigos tenta se abaixar. Ele não vai conseguir se abaixar, porque ele vai estar preso com tanta força aos outros amigos que ele não vai ter mobilidade nenhuma. É o mesmo raciocínio para o estado sólido, tá bom, pessoal? Uma consequência disso é a forma do estado sólido. Imagina que você pega um pouquinho de água, coloca nessa formazinha aqui em formato de coração. Depois que você congela, qual vai ser o formato do gelo? Pessoal, o formato do gelo vai ser em formato de coração. Essa forma não vai mudar, justamente porque essas moléculas elas estão presas umas às outras, que elas não conseguem se mexer. Então, o formatinho em que elas foram moldadas permanece o mesmo, tá bom, pessoal? Bom, e o estado líquido? No estado líquido, as moléculas elas estão menos próximas do que no estado sólido, tá bom? Elas estão um pouco mais afastadas. A força de atração entre as moléculas, ela não é tão alta quanto as do estado sólido. É justamente por isso que as moléculas das substâncias líquidas, elas conseguem se afastar um pouco mais, tá bom? Isso permite uma maior mobilidade das moléculas. As moléculas no estado líquido, elas conseguem ficar se mexendo de um ponto até outro, balançando, embora às vezes não seja possível a gente perceber isso a olho nu. Mas isso, pessoal, essa mobilidade causada pelo afastamento das moléculas, pessoal, ela é responsável por um fenômeno que a gente consegue observar. Imagina que você pegue um pouco de água e enche uma garrafa com essa água. A água ela fica no formato da garrafa. Se você pegar essa mesma água e virar dentro de, por exemplo, desse tubinho aqui que a gente chama de Erlenmeyer, se você virar a água aqui dentro, ela vai assumir o formato do Erlenmeyer. Se você virar essa água aqui para esse pote, ela vai assumir o formato do pote. Ou seja, o líquido, ele ao contrário do sólido, ele não tem uma forma constante. A forma do líquido ele muda, depende do recipiente em que ele se encontra. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante. O formato dos líquidos, ele varia de acordo com o recipiente em que ele se encontra. E por último, o estado gasoso, pessoal. No estado gasoso, ou seja, em gases, as moléculas elas tendem a se afastar o máximo possível. O máximo. Por quê? Porque a força que mantém essas moléculas unidas, ela é tão baixa que a gente considera praticamente inexistente. As moléculas elas querem se afastar ao máximo umas das outras. É por isso, pessoal, que as moléculas são independentes umas das outras. Tudo bem? E qual é a consequência disso? O gás, pessoal, ele sempre vai querer ocupar todo o espaço disponível. Então, se você está prendendo um gás dentro de uma garrafa de 1 litro, aquele gás ele vai assumir o volume da garrafa, que é de 1 litro. Agora, se você fura aquela garrafa, aquele gás ele começa a se espalhar pela sala inteira.
você consegue facilmente evidenciar isso. É só você pegar um pouquinho de um perfume. Nesse perfume, pessoal, ele tende a virar gás rapidamente. Você espirra ele no cantinho da sala. Quando ele virar gás, aquele cheiro daquele perfume ele vai se espalhar pela sala inteira, tá bom? Pessoal, quando você pega um gás e aperta ele para diminuir de tamanho, a gente chama esse processo de contração. Quando você pega um gás e aumenta o espaço que esse gás tem para ocupar, a gente chama de expansão, tá bom? A expansão e a contração do gás só é possível porque as moléculas elas tendem a se afastar ao máximo umas das outras, tá bom? Bom, resumindo sobre esses estados físicos, a gente pode fazer um resuminho acerca da forma, né, do estado físico e do volume. A forma, pessoal, é o formato dele e o volume é o espaço que ele ocupa. Quando a gente está falando de um sólido, tanto a forma dele quanto o volume é constante, ou seja, a forma do estado sólido não muda, lembra da forminha de coração, e o tamanho dele não muda. O líquido, pessoal, a forma dele muda de acordo com o recipiente, porém o volume não muda. Imagine que você pega 1 litro da água e deixa ela fechadinha lá por 1 mês dentro da sua geladeira. Quando você retirar, o volume daquela água lá vai continuar sendo de 1 litro. Agora o gás, pessoal, ele tem tanto a forma quanto o volume variável. A forma, assim como o líquido, ele ocupa o mesmo formato do recipiente que ele se encontra, porém agora o volume dele é variável também. O gás ele tem aquela capacidade de expansão e de contração. Você consegue apertar ou você consegue esticar o gás. Tá bom, pessoal? Bom, um gancho para a nossa próxima aula é que a matéria ela pode ser encontrada tanto no estado sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Porém, a gente consegue transformar entre os estados físicos. Então, a gente consegue, por exemplo, pegar água no estado sólido, que é o gelo, e derreter esse gelo, transformando em líquido. A gente consegue pegar água líquida e ferver, transformando em um vapor d'água, que é um gás. A gente consegue pegar um vapor d'água e esfriar para que ela se transforme em líquido. E isso que acontece no processo da chuva, né, pessoal? E a gente consegue pegar um líquido e congelar, transformando em um sólido. Para isso, pessoal, a gente mexe em 2 fatores para conseguir transformar entre os estados físicos: temperatura e pressão. Então, quando a gente muda a temperatura e muda a pressão, há uma alteração no estado físico da matéria, que é justamente o que nós vamos ver na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem na paz. Um abraço. Tchau, tchau.